Olá amigos, pastor Zé Gonçalves da Assembleia de Deus de Água Branca, Piauí, escritor, comentarista de lições bíblicas de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Pois bem, nesse vídeo eu quero trazer uma contribuição para o debate que eu vi surgir nos últimos dias nas redes sociais concernente à hermenêutica pós-moderna. Eu quero aqui já adiantar que não estou aqui para emitir um juízo de valor em favor de A ou de B, mas trazer o que eu acredito ser uma contribuição de outros autores e escritores que, sem dúvida nenhuma, lançam luz nesse debate. Eu tenho aqui em mãos a obra de James de Hernando, né? James de Hernando. Ele é um escritor com várias obras escritas, um cristão qualificado, com PhD, e a obra que ele escreveu, que é um dicionário de hermenêutica, que se propõe a ser um guia conciso, né, de termos, normas e métodos e expressões nesse contexto da hermenêutica. E essa obra dele, que está em inglês e também em espanhol, ainda não há versão ou tradução na nossa língua, no nosso vernáculo, tem vários verbetes, inclusive um verbete exclusivo à análise da hermenêutica pós-moderna. Mas a contribuição maior do Hernando, que eu achei, é um apêndice que ele trouxe exclusivamente sobre a hermenêutica pentecostal, e que ele chama HP, né? Acho que é o mesmo termo usado aí pelo Bernardo Campos, que é um teólogo também que trabalha a hermenêutica pentecostal, sendo que a perspectiva de Hernando é diferente da de Campos, né? Campos se aproxima muito da linha do Archer, né, e de outros autores. Pois bem, então ele faz uma análise e, na verdade, ele resume o pensamento. Eu fiz aqui uma síntese, né, do pensamento dele. Ele faz um resumo da obra de Gordon Anderson. Gordon Anderson escreveu aí em 1992 um tratado sobre hermenêutica bem interessante. E o Hernando vai, a partir disso, desenvolver a sua argumentação sobre a hermenêutica pentecostal. Pois bem, o Anderson, ele tratou a hermenêutica e trouxe aí em 6 pontos, né? E dentro disso é avaliado a existência e as características aí de uma hermenêutica pentecostal. A primeira coisa que é analisado é a hermenêutica no contexto que eles chamam gramático histórico. É o que nós popularmente chamamos de hermenêutica histórico-gramatical. A análise de Hernando, a partir de Anderson, é interessante porque, na verdade, vai se constatar que nós pentecostais temos uma tradição muito grande dentro do contexto histórico-gramatical. Isso não é de admirar, nem é novidade para ninguém. Quando eu me formei em teologia no Seminário Batista, nos anos 80, me deparei com o método histórico-gramatical, né, que era o método das igrejas históricas. E os pentecostais vêm de uma tradição, na base da sua formação teológica, está a teologia histórica, né? Então não é de admirar que os pentecostais eles usam o método histórico-gramatical também, faz parte, né? É o método que prevalece no meio pentecostal. Ele mostra isso, né, no apêndice que eu falei aqui. Pois bem, e o que ele diz aqui? É que dentro da tradição pentecostal, não apenas há os eruditos que seguem um método histórico gramatical, mas há vozes discordantes também, que seguem uma linha mais perto, até mais próxima, e até assume uma hermenêutica pós-moderna. Essa hermenêutica pós-moderna, ela
se diferencia muito da hermenêutica gramática histórica. Por quê? Porque a hermenêutica pós-moderna, e a gente tem que falar de Jacques Derrida. Lembro da minha formação em filosofia, quando eu estudava filosofia na Universidade Federal, nós tínhamos uma disciplina chamada Filosofia da Linguagem. E na filosofia da linguagem nós estudamos exatamente a questão da hermenêutica, né? E aí nós nos deparamos com Jacques Derrida, que é o pai ou o principal expoente da hermenêutica pós-moderna no contexto secular. E Derrida, ele influenciou não apenas a academia secular, o mundo não evangélico, mas influenciou muito as igrejas também, os teólogos protestantes e outros teólogos também de outras confissões. Na verdade, o que é essa hermenêutica pós-moderna? Né? O Derrida, ele diz que ninguém consegue ter acesso à mente do autor, ao pensamento do autor. E isso foi uma virada, colocou a coisa de cabeça para baixo, porque até então acreditava-se, e os históricos, os teólogos conservadores históricos e os teólogos assembleianos tiveram essa influência, acredito que nós podemos sim entender o pensamento do autor. Por isso chama exegese ou hermenêutica histórico-gramatical, porque ela analisa o contexto histórico no qual o autor viveu, no qual o autor escreveu, né, o contexto literário, analisa a gramática, a língua, e a partir daí é possível se restaurar, se construir aquilo que o autor defendia. A pós-modernidade diz que não, ninguém consegue ter isso, na verdade é o leitor que atribui significado ao texto. É o leitor que coloca para dentro do texto aquilo que ele quer entender. O Kevin Resolver trata isso de uma obra exaustiva, né? Um livro de uma leitura muito técnica, mas interessante quando a gente estuda a filosofia da linguagem nesse contexto. Então, mas o Hernando observa aqui que são poucos teólogos, não, é uma minoria dentro do contexto pentecostal. Prevalece aí a visão gramática histórica dentro do contexto pentecostal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele trabalha é o papel do Espírito Santo na interpretação. Ele reconhece que essa é a tarefa mais difícil, né? E ele parte aqui do princípio da obra de John Wycliffe, né? Que escreveu uma obra Logos e Pneuma, The Rule of the Spirit, a regra do Espírito na interpretação bíblica. Eu estou traduzindo aqui para a gente entender. Pois bem, nessa obra, Wycliffe ele reconhece que o papel do Espírito Santo da hermenêutica não é uma peculiaridade nossa dos pentecostais, mas daqueles que acreditam na ação do Espírito na igreja e na vida do cristão, não necessariamente dentro ou apenas limitado à confissão pentecostal, né? Então isso é interessante quando a gente analisa a hermenêutica nessa perspectiva. Então é analisada a obra do Espírito Santo atuando, né, sobre as esferas ou a esfera da personalidade, tanto no aspecto do intelecto da pessoa, ou do aspecto racional, também do aspecto dos afetos, das emoções, e também aí na questão da vontade, da volição. Então ele faz aqui uma abordagem muito grande. Você, quando tiver acesso a essa obra dele, vai ver que é bem interessante. Ele mostra isso e a vantagem da experiência, né? Ele faz uma coisa interessante, que ele fala tanto do papel da razão na interpretação, como o papel da experiência. Ele trabalha aí a dimensão racional e experimental, mas as duas trabalhando de forma conjunta, né? O Espírito trabalha nessas duas dimensões. E a partir daí há um conhecimento que o Espírito vai imprimir, né? Ele chama aqui, deixa eu ver se é a frase que ele diz,
O Espírito Santo opera dentro da mente para fazer a mensagem da Escritura clara e inteligível. É interessante, né? Veja que não é o cristão que está impondo sentido ao texto, mas o Espírito que inspirou essa Escritura leva esse cristão para dentro do texto, né? Para dentro do texto, trazendo a compreensão do texto das Escrituras Sagradas. Nos dá uma percepção. O John Wimber, ele falou do papel da experiência, até eu acho que eu fiz uma crítica a ele numa obra que eu escrevi, quando atribuindo um valor, né, que alguns acreditam ser excessivo ao papel da experiência. A experiência é importantíssima, mas a experiência não determina, né, o sentido, não vai atribuir sentido à Escritura. A Escritura, ela modela a nossa experiência. O que no contexto pentecostal, a gente, ou seria, que alguns acreditam, uma vantagem na interpretação, é que você tem uma maior percepção, evidentemente, né, pela experiência, que a própria palavra já fala da sua existência, e quando você vivencia essa experiência, né, você vai ter uma percepção maior. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Paulo diz assim, né, o que fala em línguas, o espírito ora de fato, mas a mente fica infrutífera. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Eu tenho aqui, que você vê da minha retaguarda, dezenas de comentários bíblicos, dezenas deles, e muitos autores que não reconhecem a experiência do falar em línguas, ou o valor da experiência, evidentemente. Eles têm uma dificuldade enorme de entender esse texto, que é quando Paulo diz assim, quando eu oro em língua, meu espírito ora, a minha mente é infrutífera, é como se ela não tivesse ali uma participação ativa no processo, né? Você tem uma consciência da pessoa e da personalidade do espírito na oração em línguas, que lhe coloca numa dimensão de discernimento, né, daquilo que Paulo estava querendo dizer. Isso nada tem a ver com cano aberto, nem atribuir um sentido novo ao texto. Eu acredito mais que está mais alinhado com aquilo que Paul Tiller diz no livro dele, História do Pensamento Cristão. Quando Paul Tiller faz uma crítica ao cristianismo histórico, que suprimiu manifestações carismáticas primitivas, ele diz uma frase que eu acho muito esclarecedora, que ele diz que o Espírito ia trazer percepções da verdade sob o crivo do Cristo. Isso é importantíssimo. O Espírito vai trazer essa percepção da verdade sob o crivo do Cristo, e diga-se, da Escritura. A Escritura vai ser sempre o nosso parâmetro. Nossa experiência é tremenda, é maravilhosa, mas ela nunca vai se sobrepor à palavra. A experiência pode se sobrepor a teologias, entre aspas, determinados aspectos teológicos que não são bíblicos. Faz parte de uma tradição. As pessoas criaram teologia e acreditam que são bíblicas e não são. Né? Aí, nesse caso, a experiência vai sobrepor esse tipo de teologia. Mas nunca a Bíblia Sagrada, ao texto que está lá, que foi escrito para a nossa edificação. Pois bem, a terceira coisa que ele diz aqui é o papel que o gênero cumpre na interpretação. É interessante. Nós pentecostais sabemos dessa dimensão quando nós trabalhamos a questão da narrativa, né? Tanto o aspecto aqui que nós pentecostais pegamos o livro de Atos como um livro, um padrão na doutrina bíblica. E aqui a gente resgata um pensamento Roger Stronstadt, que o autor cita aqui. Né? Nem todas as narrativas têm esse objetivo, mas há claras narrativas, como a Lucana, tanto no seu Evangelho como Atos, que a gente vê que ele tem esse fim didático. Esse fim didático. Isso é interessante quando a gente trabalha a questão da hermenêutica. Então esse papel do gênero literário é importante na interpretação. Mas ele cita aqui, o Hernando, que também não é unanimidade dentro do nosso contexto pentecostal. Ele cita aqui o Gordon Fee,
que é um autor pentecostal, um erudito, na verdade, as editoras brasileiras estão traduzindo obras dele, aqui nós temos algumas obras dele, e um escritor de peso, mas ele não crê nesse sentido normativo, né, da teologia de Lucas ou de Atos, com esse caráter com esse caráter de se transformar em doutrina aquilo que ele escreveu, né? Ele defende isso. Mas outros autores, como ele cita aqui, Roger Strostar, vê diferente, o Menzies e outros, né? E eu faço parte dessa linha que acredita, sim, que Lucas escreveu com objetivo teológico. Nós temos obra hoje escrita aí, traduzida aí pela Carisma, que é do I. Howard Marshall, Lucas, historiador e teólogo, uma obra muito interessante, que mostra que Lucas foi na verdade, um teólogo que escreveu a história. Isso é muito importante. Tem esse contexto aí que a gente fala do lado experiencial, experimental de Lucas. Ele diz aqui, apenas citando o que eu já falei, Roger Strostar mostra que a doutrina pentecostal pode extrair-se da narrativa quando o autor bíblico apresenta um modelo visível que assinala a sua intenção de ensinar tal doutrina. Eu acho isso perfeitamente adequado dentro da nossa hermenêutica. 4, eu estou apenas resumindo, você pode ver um pensamento mais completo na obra que eu citei aqui. O 4 é o papel da experiência pessoal. É interessante aqui que o Hernando fala da experiência. Todos nós, toda a nossa interpretação, ela é moldada pela experiência, ou pela falta dela, é o que ele diz aqui, né? É verdade. Então tem muita teologia formada ou feita a partir da falta da experiência, né? E a gente viu isso aí depois do iluminismo alemão, movimento de 1600, que na verdade aí está dentro do contexto da modernidade, né, que é um paradigma filosófico que privilegiou a razão. A razão era o crivo, a razão era o juiz, era o árbitro que definia o certo e o errado. A religião, por se tratar de uma revelação, não podia ser mensurada, provada em laboratório, foi jogado para a periferia. Então a interpretação da Bíblia também sofreu influência. Muitos teólogos passaram a ler a Bíblia a partir da sua falta de experiência e tomando a razão como parâmetro, né? E dissecaram a vida cristã, tornaram uma vida espiritual árida, porque não havia lugar nem espaço para o sobrenatural. Isso aí nós estamos falando de uma Europa secularizada, de uma igreja secularizada, e o movimento pentecostal vai surgir até nesse contexto aí, no final do século XIX, início do século XX, andando pela periferia, o movimento marginal, e que hoje tem essa grandeza toda, mas foi visto com descrédito, até pelas igrejas históricas, a gente tem que dizer isso, porque enfatizava a experiência, né? Tinha um lado da experiência e no mundo racional, incrédulo, isso não tinha lugar. Pois bem, deixa-me resumir aqui o papel da experiência. Veja só, ele diz aqui, deixa eu ler aqui, você vai ter um pouquinho de paciência. Ele diz assim, o papel da experiência todos os intérpretes, diz aqui, conscientemente ou não, introduzem suas experiências pessoais em sua hermenêutica. Os pentecostais o fazem de maneira consciente e intencionada e com uma consciência crítica. A experiência pessoal, olha só, é parte essencial do que somos e contribui com as pressuposições que trazemos na tarefa da interpretação. Se tem acusado os pentecostais de fazer uma exegese não do texto, senão de sua experiência, por exemplo, batismo no Espírito Santo, línguas e outros dons carismáticos do Espírito.
Uma resposta rápida a esta crítica é que os não pentecostais, de uma maneira muito similar, fazem uma exegese de sua não experiência. Tanto os pentecostais como os não pentecostais têm que cruzar a distância hermenêutica que nos separa do autor bíblico, e a experiência pessoal é parte daquela distância. Bem interessante, não é isso que ele fala? Ele diz mais aqui: entretanto, a interpretação pentecostal não é mais escrava da experiência pessoal subjetiva que a interpretação dos não pentecostais. Isso é interessante. A hermenêutica pós-moderna ela é muito subjetivista, quando ela ignora o autor. Evidentemente, nós pentecostais, clássicos ou históricos, nós não anulamos o autor de forma alguma. O autor, o que ele diz, tem o significado. A partir do significado vem as significâncias. Mas o significado do autor deve ser buscado. Se concluímos que de trás das palavras das Escrituras encontramos a verdade objetiva, que está unida à realidade espiritual, é bastante razoável esperar que a experiência pessoal validará e confirmará as asseverações da verdade das Escrituras que fizeram ou que disseram os autores bíblicos. Isso é bem interessante, né? A quinta coisa que ele diz é a questão da experiência histórica. Então, é evidente que nós lemos as Escrituras como fatos históricos, e de fato são fatos históricos. O livro de Atos é um livro histórico, evidentemente com propósitos teológicos. E se esse livro histórico narra experiências vívidas nos cristãos, como é que nós vamos mensurar a nossa vida espiritual hoje? A partir da Escritura. E se a Escritura fala do exercício de dons espirituais, e não há mínima indicação de que esses dons cessaram no primeiro século, evidentemente que nós precisamos esperar e validar nossas experiências pelas Escrituras. Isso é um fato. Ele diz aqui, eu não vou me deter, que é uma análise bem extensa que ele faz, mas a sexta coisa que ele diz aqui é as pressuposições teológicas, onde ele vai falar daquilo que a gente trata ou tira a partir das Escrituras Sagradas, e ele coloca aqui, deixa-me ver, que eu vi aqui três pressupostos interessantes no contexto da hermenêutica pentecostal, Os intérpretes pentecostais desenvolveram, obviamente, muitas outras perspectivas teológicas e eclesiásticas de apoio respeito à pessoa e à obra do Espírito. Entretanto, essas três, que ele fala lá, que deixa eu localizar aqui para nós. A primeira é: Deus é um e que se revela a si mesmo, e deseja manifestar sua presença a seu povo. Isso é um pressuposto teológico pentecostal e bíblico. Segundo, os pentecostais, o Pentecostes, aliás, é um desenvolvimento escatológico, chave no qual o derramamento do Espírito assinala a chegada do escatom, do fim. Isso está em Atos 2,17, os últimos dias. Nós estamos dentro desse escatom de Deus, o escatom. A terceira, a pessoa e o poder do Espírito para testificar de Cristo ressuscitado. Aliás, ainda dentro da segunda. E a terceira, a obra do Espírito na igreja do Novo Testamento é soteriológica, relativa à salvação, e também vocacional. Tem essas duas esferas. O Espírito, ele glorifica Cristo e impulsiona a igreja para missões, para a obra do ministério, e evidentemente com a capacitação. Isso é que faz a teologia pentecostal, uma teologia viva, vibrante. Nós não estamos aqui falando e defendendo excesso de ninguém, nem abuso. Nós estamos defendendo ou falando daquilo que é bíblico. Apenas sintetizando aqui, gente. Dentro desse contexto, o Hernando, ele
faz uma coisa interessante aqui, que ele faz referência ao Noel e também ao Kenneth Archer, que são dois autores que trabalham a hermenêutica no contexto pós-moderno. E ele faz uma crítica ao Archer aqui nesse apêndice da sua obra, porque o Archer ele concorda com Jacques Derrida, que ninguém tem acesso aí ao pensamento do autor, e ele coloca a hermenêutica dentro de uma tríade aí, né, que era o espírito, a palavra e a comunidade, mas ele dá um peso muito grande a essa comunidade. E ele fala que a comunidade seria aí aquela que iria validar ou não a experiência, né? Queria tornar essa experiência válida ou não. O Hernando faz uma crítica no sentido, mas que comunidade? Né? O livro do Keep Resolve, ele trabalha também esse aspecto, mas não chega a tanto. Né? Mas ele fala do papel da comunidade na interpretação. O problema que o Hernando coloca aqui, que o Archer traz para dentro da comunidade pentecostal, mas que comunidade? Porque há comunidades dentro do próprio universo pentecostal, ele assinala aqui, que são conflitantes. E algumas comunidades pentecostais defendem até pensamentos heterodoxos ou heréticos. Então, a gente vai atribuir isso ao espírito, é um problema. É evidente que o espírito trabalha dentro da comunidade, mas esse cano é bem maior. É bem maior para validar a experiência. Na minha concepção, o cano, e o Hernando vai trabalhar essa questão do lado histórico dos pais da igreja. Os pais da igreja, se você analisar, e aqui não dá para ver, mas bem aqui ao lado, a Bíblia comentada pelos pais da igreja, são 30 volumes. Em espanhol, a Bíblia comentada pelos padres de la Iglesia. São 30 volumes. Você fica impressionado com a ortodoxia desses pais da igreja, que eles foram buscar na Escritura a fundamentação da sua fé, da sua crença, né, das suas experiências. Eles mensuravam pelas Escrituras. Quando você ignora a intenção do autor da Escritura, você vai cair num vácuo, num vazio. Vai ter problemas, evidentemente. Então o cano é bem maior. O cano é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Novo Testamento, é o que os cristãos ortodoxos entenderam, o que o Espírito trabalhou dentro dessas tradições, né? Não apenas no universo pentecostal, mas em outras tradições. Lembrando que a experiência do falar em línguas não é exclusividade nossa dos pentecostais. Você vai ver no movimento de Edward Whitfield, de 1830, uma explosão de línguas. Você vai ver na história da igreja, no próprio ministério de Dwight Lyman Moody, a explosão de línguas. Moody é chamada até avivalista da segunda bênção, que era um revestimento de poder, e que no pentecostalismo clássico vai se configurar, né, esse revestimento de poder, essa capacitação, vai para a área dos carismas, no movimento pentecostal. Isso é importante a gente ver. Né? Então, o Espírito trabalha na comunidade. O próprio John Wesley, ele foi mais aí soteriológico e eclesiológico, mas o seu amigo John Fletcher, ele trabalhava esse lado carismático. E, segundo a gente vê da literatura, ele que introduz ou traz de volta, resgata esse papel do revestimento de poder na história da igreja. Isso é importante a gente trazer aqui. Então o Espírito ele vai trabalhando. Os pentecostais foram abertos a esse mover, esse agir do Espírito de Deus, mas que trabalhava a partir de outras comunidades, né? De outras comunidades. Isso porque nós pentecostais, né, nós somos uma síntese, isso é palavras aí do Donald Dayton, de várias tradições de fé. Essa é a verdade. Eu não concordo muito com James K. Smith, no livro dele, Speaking Tongues, falando em línguas, quando ele trabalha os pentecostais na visão do filósofo Richard Taylor, né, que era do imaginário social, que os pentecostais não teriam um dogma, uma doutrina fixa, mas um
uma tradição, evidentemente que há uma oralidade muito grande nos pentecostais, mas o pentecostalismo ele é muito amplo. O movimento pentecostal clássico, ele se estrutura doutrinariamente muito cedo. Já em 14 a 16 nós temos a aprovação do conjunto de verdades pentecostais, né, que no Brasil desagou agora em 2017 na nossa declaração de fé que eu ajudei a escrever, estava lá, né? Então nós não podemos ser enquadrados nessa fragmentação. Eu acredito que até movimentos que são aí, vamos mais periféricos dentro do movimento pentecostal, que é muito amplo, eles podem se enquadrar sim na declaração ou na afirmação de James K. Smith, desse imaginário social. Mas generalizar não pode porque os teólogos pentecostais, clássicos, conservadores, são muito apegados à Bíblia. A Bíblia, como diz o Menzies no livro dele, O Poder do Espírito, era o primeiro pilar da doutrina pentecostal. Os pentecostais deram sempre apreço à doutrina bíblica. Pois bem, eu quero sintetizar porque o nosso tempo aqui já está ficando bem amplo, né? E é isso que o James de Hernando trabalha. Há uma extensa bibliografia que ele mostra aí. E você pode consultar esse livro, né? Eu, evidentemente, não falei tudo pelo espaço que é para falar, mas apenas para nortear aí a nossa discussão e ajudar na contribuição do debate, né, teológico. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor. Amém.